Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Professor Santucci aqui, diretamente do meu Centro de Informações Farmacológicas, hoje trazendo mais uma informação de saúde para vocês. Em especial para você que usa paracetamol. Sim, vamos falar de paracetamol, esse medicamento que é amplamente utilizado, especialmente em pediatria. Você sabia que tem alguns cuidados especiais que você precisa ter com o uso de paracetamol, porque essa substância pode ser extremamente hepatotóxica? Não sabia? Tá, então fica comigo para aprender um pouco mais sobre isso. Já aproveita, curte, compartilha o vídeo e manda para quem você conhece que faz uso com frequência de paracetamol. Bom, vamos entender como é que isso funciona? É bastante simples. O paracetamol, ou acetaminofeno, como ele é chamado lá fora, Estados Unidos e Europa, paracetamol é um nome que só é utilizado aqui no Brasil, mas é o mesmo medicamento. Então, o acetaminofeno, ou paracetamol, uma vez ingerido, ele vai passar pelo seu fígado para ser metabolizado, como qualquer outra droga. No entanto, lá ele precisa se ligar a uma substância chamada glutationa. A questão é que a disponibilidade dessa substância é limitada. E quando o paracetamol não se conjuga à glutationa, ele forma um composto extremamente tóxico chamado N-acetilbenzoquineína. Esse xingamento todo aí, esse nome gigantesco, é uma substância que é capaz de provocar necrose dos seus hepatócitos. O que é isso? Ela vai fazer apodrecer literalmente as células do seu fígado. Bom, a boa notícia é que existe antídoto para isso, e um antídoto bastante conhecido, a N-acetilcisteína, aquele medicamento que a gente usa corriqueiramente como expectorante. A N-acetilcisteína é um aminoácido que lá no seu fígado ela vai se ligar com glutamato e vai se transformar em uma glutationa. Então, quando você aumenta o aporte de acetilcisteína, você aumenta a produção de glutationa e, com isso, o seu organismo se torna capaz de neutralizar essas substâncias tóxicas produzidas pelo uso do paracetamol. Bom, mas professor, em que circunstâncias o paracetamol pode causar isso? E agora vem a parte mais importante da nossa aula. Então, se você veio até aqui, fica atento e não perde isso, principalmente você, mamãe, papai, que tem crianças de colo que precisam dar remedinhos antitérmicos aí para suas crianças, tá? O paracetamol, ele é tóxico em doses acima de 3,5 gramas. Para vocês terem ideia, cada comprimido adulto tem 750 miligramas, ou seja, 4 comprimidos adultos já seriam suficientes para provocar aí uma hepatite medicamentosa em um indivíduo com mais de 70 quilos. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, principalmente na antecipação de doses. É muito comum quando você está com dor no corpo ou está com febre, você toma o medicamento e aí quando começa a passar o efeito do remédio, você volta a sentir mal-estar e aí antes de dar as 6 horas, que é o recomendado, um comprimido a cada 6 horas, você acaba antecipando a dose, né, e aumentando a quantidade, a concentração sérica do paracetamol aí no seu organismo, e isso pode ir provocando um processo inflamatório nesses seus hepatócitos pela impossibilidade de processar todo esse medicamento. Então não façam antecipação de dose do paracetamol. Não é tão seguro quanto a dipirona ou quanto o ibuprofeno, por exemplo, né? Depois eu vou abrir um parênteses para falar dessas outras duas drogas. Então vamos lá. Paracetamol é seguro dentro da recomendação terapêutica. Evitar antecipação de dose. Tá? Em caso de superdosagem, a N-acetilcisteína é um antídoto bastante eficaz, porém, sempre é recomendado procurar um médico para que ele solicite exames e veja como é que está a sua função hepática. Ah, em crianças, existem outros medicamentos que podem substituir. Por exemplo, o ibuprofeno, como eu já citei aqui. O ibuprofeno em baixas concentrações ele é antitérmico e analgésico, e em altas concentrações é anti-inflamatório. É por isso que você tem ele em gotinhas, por exemplo, na concentração de 50 e de 100 miligramas. De 50 miligramas, se você usar 1 quilo, uma gota por quilo de peso, você vai ter ação analgésica e antitérmica.
ou de 100 miligramas se você usar a mesma quantidade de uma gota por quilo de peso, você já vai ter uma atividade anti-inflamatória. Então, uma droga que tem uma janela terapêutica enorme. E a dipirona também tem uma janela terapêutica bastante grande. As doses habituais são de 500 miligramas, mas você pode chegar até 2,5 gramas por dose. Ou seja, enquanto a dipirona você pode fazer 2,5 gramas por dose a cada 6 horas, que seria o limite, né, terapêutico aí, sem a observação hospitalar desse paciente, no paracetamol você não pode superar essa dosagem aí de 750 miligramas de 6 em 6 horas para evitar danos no seu fígado. Gostou da dica? Sabia dessa? Não sabia? Então fica atento, fica ligado no canal, se inscreve aí, que aqui você sempre vai estar acompanhando dicas de saúde para auxiliar o tratamento dos seus pacientes aí, ter mais assertividade no seu tratamento e mais adesão, né, ao uso de medicamentos, que esse é um dos grandes males aí de todas as terapêuticas. O diagnóstico às vezes é acertado, mas o paciente não sabe como usar o medicamento e aí acaba dando errado o tratamento. Então fica com a gente aí para você aprender cada vez mais.